Namastretes e Namastreteiros desse meu Brasil. Hoje começamos mais um episódio do Namastreta Podcast para falar de um tema #necessário. Vamos falar de consumo consciente. Meninas, me expliquem o que a gente vai falar quando a gente vai falar de consumo consciente. O que é consumo consciente no fim das contas? Ana Beatriz, acadêmica. Vamos falar da nossa relação intrínseca com a matéria da vida, né? Da nossa relação direta com o que chamamos de natureza e que separamos natureza e cultura, mas da maneira como a gente está consumindo os recursos da Terra e vamos, no final, acabar sendo consumidos, né? O jogo vai virar. Parece. O jogo sempre... Eu achei um conceito pisciano-filosófico. Também eu curti. No final, voltaremos todos ao pó. Sim. Um conceito mais virginiano, prático e materialista. Seria no sentido de estar consumindo e descartando os bens, considerando os impactos que eles vão ter não só em nossas próprias vidas, mas na vida da coletividade, pensando na sustentabilidade para a gente evitar ao máximo a inevitável extinção humana, né? E pensando librianamente, para fechar esse rolê, eu acho que consumo consciente é trazer para a consciência a forma como a gente consome bens materiais, né? E não só bens materiais, né? Porque a nossa relação de consumo é uma relação com o planeta e com as outras pessoas desse planeta e de como a gente se coloca nesse planeta. E a gente faz isso muito no piloto automático, né? Então, eu acho que consumo consciente é, primeiramente, trazer para a consciência a forma como a gente consome tudo que está na nossa volta. E é um tema difícil, porque é um tema muito abrangente. Tem questão para mais de metro. A gente não vai conseguir falar em 40 minutos, nem uma hora do programa. É mais uma pauta dessas oferecimento pautasgigantes.com. Por isso que a gente pediu reforço. E a gente vai ter uma convidada especialíssima para falar desse tema aqui com a gente hoje, porque, afinal de contas, nós somos palpiteiras, porém, o nosso gabarito para falar do tema é apenas existencial mesmo. Estamos aí existindo todo mundo no mesmo barco. Mas trouxemos alguém que talvez tenha mais vivência sobre possíveis soluções. Quem que a gente trouxe, Melissa? Então, cara, a nossa convidada é lá de Campos, nossa querida cidade natal, a Érica Siqueira, que trabalha com agroecologia urbana e tem o projeto Biocultivar. Depois ela vai passar a @, para vocês acompanharem lá no Instagram. Então, ela tem uma vivência de consumo consciente que acho que vai agregar bastante aqui ao nosso bate-papo. Tenho certeza que vai. Já estou ansiosíssima. Temos Érica no meio de nós? Érica está no meio de nós? Estou aguardando aqui, link enviado. Em breve ela estará conosco. Oi, Érica! Oi, boa noite. Bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada pelo convite, prazer é meu. Obrigada a você. Érica, conta pra gente, então, qual é a sua relação com o consumo consciente, né? Mel estava aqui fazendo a sua apresentação, falando do seu projeto, do Biocultivar. Explica um pouquinho pra gente o que é esse projeto e qual é a proposta dele no nosso consumo diário. Então, assim, o projeto surgiu tem uns 4, 5 anos, mais ou menos. Eu sou bióloga de formação, mas eu estava com uma vida seguindo para outros rumos, né? Eu sou servidora do Tribunal Regional do Trabalho, sou formada em Direito também. E acaba que há uns 5 anos atrás eu estava bem envolvida com o tribunal, estava trabalhando bastante, estudando, enfim, não estava muito conectada nem com as questões ambientais em termos de estudo, né? Reduzi muito o meu estudo na área, como também na prática do dia a dia. E isso me incomodou muito,
Então, por muito tempo, isso estava ficando assim, aquele incômodo, repensando toda hora. Gente, eu que estudei o assunto, gosto do assunto e estou tendo dificuldade de praticar muitas coisas que eu sei que são mais adequadas e que eu estudei que deveriam ser a forma correta de proceder. E isso me gerou um questionamento interno muito grande, fiquei muito frustrada há muito tempo por conta disso, por não estar conseguindo praticar nem estudar uma área que eu gostava tanto. Aí eu resolvi tentar fazer, assim, pequenos passos, né, na minha vida. Se eu não poderia, naquele momento, me dedicar ao estudo mais aprofundado da área, mas que eu conseguisse, pelo menos, colocar na minha vida em prática alguns dos conceitos que foram aprendidos na faculdade, na pós-graduação de gestão ambiental. Aí eu comecei a tentar fazer isso em casa. E quando eu comecei a tentar fazer em casa, ao mesmo tempo eu comecei a compartilhar algumas coisas no Instagram. Acho que uma das primeiras publicações foi quando o pessoal lá do tribunal me chamou para fazer um curso numa associação de idosos que eles ajudam, sobre cultivar hortas e tal, porque eles sabiam que eu já tinha começado a fazer aqui em casa. Aí, desde esse dia, eu passei a compartilhar as informações que eu venho construindo na minha vida e nos cursos, né, com os colegas, sobre o plantio e sobre esse repensar, que, na verdade, o plantio, né, de alimentos é uma porta de entrada para esse ciclo dos nutrientes, ciclos da matéria, ciclos da energia, para todos os conceitos, porque muitas questões da área ambiental, elas não são tão simpáticas logo assim de cara, como, por exemplo, um assunto que me interessa muito, que é a compostagem. Quando a gente vai falar de resíduo, é um pouco difícil das pessoas terem um interesse assim logo de cara, não é um assunto tão agradável muitas vezes, porque as pessoas às vezes não têm uma relação boa com o seu resíduo, né, com o ciclo de vida daquelas coisas que ela usa por um tempo e depois descarta, e isso não fica muito bem resolvido com as pessoas. Então, quando a gente vai falar de resíduo, as pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade. Então, para a gente começar a temática ambiental pelo resíduo, eu não sentia muita abertura. Isso falando assim em divulgação, né, e tentar levar isso para uma questão de debate com as pessoas. Já a questão do alimento é a parte que as pessoas, independente se elas são ligadas à questão ambiental ou não, elas têm interesse, né, têm preocupação. A questão da saúde pesa muito, a questão de estar preocupado com alimentos livres de agrotóxicos, diante de um cenário de cada vez mais uso no Brasil, de cada vez mais surgirem estudos que comprovam alguns problemas de saúde atrelados a algumas substâncias, né, utilizadas na agricultura. Então, as pessoas têm ficado cada vez mais preocupadas. E quando a gente fala de comida, aí a gente consegue tocar praticamente todo mundo, né, que se interessa por esse assunto. Então, nesse ciclo dos produtos, né, e dos nutrientes, e de modo geral, os ciclos que a gente está envolvido, a comida é a parte mais bonita e mais gostosa e que chama mais a atenção de todo mundo. Então, para mim, a agricultura, né, a agroecologia, é um instrumento de gestão ambiental. Eu não sou agrônoma, eu sou bióloga, mas eu me interesso por estudar esse instrumento que chama as pessoas para pensar nesse ciclo todo. Que uma hora você está plantando e depois você está pensando no adubo, daqui a pouco você, mais um passo, está compostando e começa a pensar em toda a cadeia de coisas que você se envolve. Maravilhosa. Gente, a gente pode jogar toda essa pauta de Gantt.com que a gente fez no lixo e falar só sobre isso. Porque já que estamos falando também de lixo, cara, é exatamente isso. Como é difícil a gente olhar para o nosso lixo, aí a gente vai pensar em todos os níveis disso, né? Como que é difícil olhar para o nosso lixo, para o nosso resíduo, para as coisas que são feias e fedidas de nós mesmos, e como que é muito mais palatável e sexy e gostosinho falar de maçãs vermelhas e de uma alimentação saudável, mas como que é potente como instrumento para a gente começar a pensar nessa cadeia de produção e de consumo de uma forma mais orgânica, né? Da gente ter algum contato físico com a matéria do que a gente está falando. Exatamente, essa é a questão, porque, na verdade, é a mesma coisa. Você falar de compostagem, falar de produção de alimentos, você está falando da mesma coisa, mas a gente meio compartimenta o pensamento. E começar, você entrar na roda pelo resíduo é um pouco mais difícil para o público em geral que não está
muito ligado nesse assunto, que não gosta desse assunto. E não é uma crítica que a pessoa não está ligada nesse assunto, porque também foi uma autocrítica que eu fiz, né, e que eu faço ainda esse exercício, porque eu falei, nossa, depois de ter estudado, não estou praticando, fica essa cobrança, um julgamento, né, assim, por que eu não estou fazendo, né, porque eu não estou estudando, porque eu não estou praticando, se eu tive a oportunidade de estudar e tal. Mas, assim, a gente, ao mesmo tempo que precisa agir, né, tem que ter essa atitude, né, de buscar e de praticar, a gente também tem que reconhecer que vive num momento e num sistema que engole muito a gente. Então, assim, é minha responsabilidade, sim, procurar estudar e procurar praticar, mas eu também tenho que reconhecer que eu tenho minhas limitações diante de um sistema que eu vivo e ele é forte. Eu tenho que lutar, sim, buscar estudar e aplicar. Mas tem um limite. Eu não preciso. Se eu também partir para uma culpa, né, ou um julgamento porque não fiz, ou porque não estudei, ou porque não estou compostando ainda, ou porque, enfim, N coisas que eu poderia estar fazendo e não fiz, eu não posso descontextualizar que eu sou parte de um sistema que me cobra muito também. Então, assim, eu queria estudar muitas coisas, eu queria praticar muitas coisas, mas não é possível, eu não consigo fazer todas as coisas, eu não tenho esse tempo. São muitas demandas, eu estava conversando essa semana com uma prima sobre isso. São muitas demandas, a questão social, a questão racial, a questão ambiental, e não falta informação. Então, por que você não estudou? Por que não está praticando? Por que não leu? Não é possível ter um pouco também de compaixão com a gente mesmo por não ter conseguido, né, ou não conseguir atender todas essas demandas, que não vai ser possível você ser especialista de tudo, conseguir ler todas as coisas e praticar todas as coisas. Reconhecer, sim, é importante, assim, eu tenho praticado isso, mas tentar aliviar um pouco o peso, né, de não estar conseguindo praticar tudo ou não ter começado, porque a gente também vive em um recorte histórico e ele tem um peso, no sistema que a gente está tem um peso, e o peso é grande. Você se submeter ou se sentir esse peso por um tempo e não ter força suficiente para lidar ou romper todas as barreiras, não é nada demais, é humano também, né? Exatamente. Sim, a gente total, vai fazendo né? o que dá, né? Eu acho que quem trabalha com... Já vi pessoas que trabalham com essa questão ambiental se questionando muito como chegar nas pessoas, né? Como conscientizar as pessoas sobre a questão ambiental e como é difícil, né? Porque eu acho que eu acho que já teve uma estratégia muito assim da culpa, como você estava falando, né? Ou do medo, tipo, o planeta vai acabar enfim, a raça humana vai acabar, então você tem que fazer alguma coisa, ou numa estratégia mental, né, de tipo, os recursos estão acabando, mas são sempre estratégias que acabam não dando muito resultado, dão em um nível, mas sempre fica faltando, né? E eu acho que o interessante é a gente tentar desenvolver uma conexão mais emocional com essa questão dos ciclos da natureza, se entendendo parte disso, né? Eu acho que a gente tem Isso é muito importante. A gente vive num paradigma da separação, né? A modernidade nos legou esse paradigma da separação. Há um sujeito, há um objeto. Eu sou o sujeito que conhece a natureza, é o objeto. Então, a gente não se vê mais parte desse ciclo, né? E eu estava no começo você falou muito da questão do ciclo, né? Do plantar e do compostar, né? Eu estava no começo da quarentena pensando, morando sozinha e tal, pensando, pô, que legal que eu consigo ficar bem aqui sozinha, prover as minhas necessidades. Aí depois eu pensei, gente, isso é uma total ilusão, né? Porque eu preciso de uma quantidade enorme de pessoas que plantam o meu alimento, que trazem o meu alimento até a cidade, enfim, gente que está trabalhando na energia elétrica, tudo, né? É uma rede. Só que essa vida também, né, na cidade, vai dando para a gente essa ilusão da separação, de que a gente consigo aqui prover minhas necessidades. Só que, na verdade, tem uma rede enorme, né? Que é necessária para você sustentar a vida.
E tem um texto do Paulo Leminski, que agora que eu não me lembro o nome, que ele fala, né? Um tigre, ele sabe tudo o que ele precisa saber para ser um tigre. Os humanos não. Eu sinto um pouco isso, assim, que a gente se alienou tanto do processo da vida, né, que se me soltarem numa terra agora e fala aí, sobrevive, eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer. Primeiro eu vou ser picada por todos os mosquitos e não vou ter nenhum repelente, não vou saber como me salvar sem um repelente produzido industrialmente. E eu falo, gente, isso é um absurdo, né? Como assim, né? E eu sou uma humana, eu deveria saber tudo que eu preciso saber para ser uma humana, mas aparentemente não sei, né? Sim, eu creio que faz parte... Ui, perdão, te interrompi. Não, essa separação, eu acho que é o centro de muitas coisas que a gente precisa quebrar para conseguir se reconectar no sentido de se perceber parte, não dono ou não gestor, né? Fica uma situação, às vezes, que como se a gente tivesse a ilusão de que pode refazer um sistema, né? O planeta já está aí, a gente está na situação de vamos salvar o planeta, ou alguma coisa assim, ou fazer pelo planeta, no sentido como se fosse uma ação altruísta, alguma coisa assim, e meio não é, o planeta meio se vira bem, né? Já passou por situações, já veio de muito mais longe do que a situação que a gente está fazendo ele passar, situações climáticas muito mais complicadas, 1000 explosões dias e noite, e está aí um planeta vivo, abundante, e enfim, ele vai se virar, mesmo se a gente fizer grandes cagadas, não pelo planeta. Quem talvez não consiga resistir às mudanças que a gente mesmo vai causar somos nós e algumas espécies que têm um limite de condições muito restrito para sobreviver. Nós somos muito frágeis. É uma faixa de condições muito pequena. Nós somos, né, necessitamos de dezenas de condições, que as condições estejam ali tão perfeitas que um pouquinho para frente ou um pouquinho para trás é um desastre para a gente. Então, a gente e algumas outras espécies que estão limitadas a essa faixa de condições que pode se ferrar bastante se a gente não souber respeitar a grandeza das coisas, né? A gente parece que não está se colocando no lugar, né? Parece que a gente está acima de algumas coisas, como se pudesse dominar, e, na verdade, é um sistema muito maior, muito mais complexo, e não é a gente, em 50 anos de Revolução Verde, que vai reinventar a roda da vida, né? Sim. Sim, eu creio que faz parte do próprio conceito de conscientização, a gente está se apercebendo de toda essa amplitude sistemática, operacional para a nossa existência enquanto coletividade, considerando, como bem a Beatriz trouxe, a gente não vive sozinho mesmo, sem condições, só a galera do Pelados e Largados, mas a gente não vive sozinho, né? Então, se aperceber todas essas demandas, todas essas dependências que a gente tem e também os limites do quanto a gente está podendo contribuir. Então, isso conversa muito com o que você trouxe acerca de todos os estudos, todas as atividades que você gostaria de estar fazendo dentro desse âmbito da agroecologia, mas não dá, cara, simplesmente não dá tempo, é muita demanda. Então, trazer essa ideia de consumo consciente para uma rotina palpável. Então, quem puder ter seu hortinho é maravilhoso, mas a maior parte das pessoas não vai poder. Então não vou fazer nada, não posso ter minha hortinha, então é isso, acabou o consumo consciente. Não. Então, eu creio que a gente está trazendo noções práticas e realistas do que a gente pode fazer dentro das nossas limitações para melhorar a nossa condição de vida e, por tabela, está ajudando a coletividade. Mas sem também esse desejo utópico, né, que você trouxe também, de vou salvar a humanidade inteira. Não vai, gente. A humanidade vai acabar um dia, o planeta vai continuar girando, a não ser que venha o asteroide e todo mundo vai junto, tudo bem. Mas, a princípio, a gente vai se extinguir mesmo, mas vamos tentar fazer isso de uma forma menos horrorosa. Tudo bem, spoiler que todo mundo vai morrer, né? Mas não precisa ser essa morte horrível. As espécies têm a sua história, né? Vamos tentar manter a dignidade até o fim, né, gente? Pelo amor de Jeová. As espécies têm a sua história, têm o seu tempo, e as condições do planeta vão mudando, e a gente pode piorar
ou não a nossa história, né? A gente vai também contribuir para esse desenho da história da espécie no planeta. E essa questão, assim, nem todo mundo vai ter horta e nem todo mundo vai gostar de planta e nem tem que gostar de planta. Todas as atividades demandam. Então, ter uma horta é muito legal, mas ela demanda. E todo mundo tem um tempo muito corrido. E se a pessoa não é do perfil da pessoa essa atividade, se não é assim que ela relaxa, né, não é assim que ela gostaria de passar aquele pouco tempo que ela tem livre, ela não é obrigada a ter horta, ou ela vai ser menos ecológica porque não tem horta. Mas eu acho que a gente pode ter opções para que você possa se inserir nesse contexto pela horta ou com outras atividades. Por exemplo, no caso da agricultura urbana, você não necessariamente precisa pessoalmente estar compostando. Se você gosta de compostagem, vai fazer a compostagem você mesmo. Mas se você não tem essa vontade de praticar, né, de executar a compostagem, mas que você tenha pelo menos condição de destinar o seu resíduo para um grupo, né, de agroecologia, ou para uma horta comunitária, ou para uma horta mesmo comercial que execute a compostagem, que você se responsabilize por aquele material, mas não necessariamente sendo obrigado a você pessoalmente executar a ação da compostagem. Se você gosta, vai ser um prazer para você, ótimo. Mas, se não, que existam alternativas. O que eu acho que às vezes é um pouco difícil é que essas alternativas não existem. Para você praticar esse consumo consciente, ou você praticar ações que sejam um pouco mais responsáveis nesse sentido dos materiais, né, dos ciclos materiais, você tem que fazer um esforço muito grande hoje em dia. E não devia ser assim. Na verdade, devia ser o fácil e o difícil fazer o errado, né? Então, hoje, se você quer ter um compromisso com seu resíduo, você praticamente tem que estar abrindo na foice ali um caminho para você trilhar com seu resíduo. Ou você vai compostar e vai ter que aprender, ou então você vai ter que ver alguém e não existe esse caminho de forma fácil. Isso que eu acho que é complicado. A gente tinha que ter mais opções, e se você quer ou deseja fazer a compostagem fácil, se não destinar adequadamente o seu resíduo de forma fácil. Não, você tem que lutar para fazer o que seria melhor para todos. Que você não destinar o seu resíduo para a compostagem e colocar ele para aterro sanitário, todo mundo paga essa conta, não só essa conta ambiental, né, no sentido de se for para o aterro sanitário, menos péssimo, mas muitas vezes não vai, né, vai para um lixão a céu aberto e daqui a pouco está contaminando o solo e água de todo mundo. E mesmo que vá para um aterro sanitário, todo mundo paga essa conta, porque o aterro não é uma coisa barata. O aterro é caro, tem um custo ambiental enorme, e quanto mais a gente destina esses resíduos orgânicos para lá, menos tempo ele vai durar, a vida útil dele vai ficar menor, e daqui a pouco nós, enquanto sociedade com dinheiro público, vamos ter que estar construindo outro aterro gigantesco, caríssimo, e pagando essa conta. Então, assim, eu acho que a gente conseguir facilitar para que o adequado para todos seja feito, eu acho que é primordial, mais do que culpar ou julgar a pessoa que não está fazendo compostagem, ou que, enfim, que não, acabou não focando a sua vida nisso, ou está presa nessa roda viva que às vezes mal tem tempo de colocar o lixo para fora, que dirá pensar o que vai fazer com o resíduo orgânico. Exatamente, eu acho que a grande chave do consumo consciente é o trazer para a consciência. Trazer para a consciência o que a gente faz muitas vezes no piloto automático. Porque a gente tem que entender, de novo eu vou ter que botar, eu tô tipo chata botando a culpa de tudo no patriarcado. Mas, mano, é uma estrutura social baseada na conquista e no domínio. Ou seja, até a nossa relação de consumo baseada e exacerbada nessa conquista, nesse consumo, em consumir, em ter, em pegar, e não pensar de forma cíclica, né? Não caber o fim quando você está pensando no início, né? Quando você está consumindo alguma coisa, não pensar no fim daquilo, essa dificuldade que a gente tem de conter todas as fases do ciclo de consumo, nos nossos ímpetos de consumo, faz parte de uma estrutura social que está ramificada em todas as áreas da nossa existência, tanto coletivas quanto individuais, né? Quando a gente está consumindo comida, ou quando a gente está consumindo uma brusinha da C&A, quando a gente está se relacionando coletivamente, a gente está reproduzindo essa estrutura que a gente já veio inserida. E é muito importante a gente trazer para a consciência de que não é a única forma.
que infelizmente é a forma que está aí estruturada, mas que a gente tem aí essa tarefa geracional de rever essa estrutura realmente, nem que seja individualmente, em pequenos passos, o que cabe, um pouquinho de cada vez, aonde a gente pode abrir esse espaço na nossa rotina, não trabalhar com culpa, né? Mas trabalhar com responsabilidade. Eu acho que é sempre por aí, né? A gente não tentar pensar na culpa, porque senão a gente cai no desespero mesmo. E esse é um pouco do grande problema de agregar novas pessoas para o debate ecológico. Parece um problema muito grande, que não tem soluções simples ou soluções palpáveis que pode dar conta do tamanho desse problema, e a gente não está acostumado com lidar na prática, na matéria, com o dia a dia. Então, nem que tenha uma função apenas didática, mexer com a terra e entender todas as partes do ciclo de consumo, já é muito grande. E realmente poder fazer isso de uma forma orgânica, né? Trazendo a matéria orgânica, trazendo a planta, trazendo a horta, repensando no seu lixo, eu acho que é muito potente, por mais que seja difícil, porque tudo no mundo do lado de fora fala para a gente se acelerar, para a gente não perder tempo com isso, para a gente ir para o próximo, mas a gente não vai reinventar como a Érica disse, a gente não vai reinventar a roda, de como gira a roda da vida. A gente talvez tenha que repensar a estrutura de consumo, a estrutura social que a gente vive. Mas reinventar a roda da vida, a gente não vai reinventar. E a roda da vida tem ciclos muito maiores do que simplesmente ir no mercado e comprar um troço. E enfiar um monte de troço nesse grande buraco existencial que a gente está aí tapando com consumos desenfreados. E eu acho que a pandemia, toda a crise do coronavírus, deu uma dimensão de que a gente consegue, sim, alterar drasticamente coisas como a nossa pegada de carbono, né? Não é algo impossível ou inviável, como era dito antes, né? E isso faz com que esse debate seja ainda mais urgente, né? Por que a gente está falando desse tema agora? Porque a gente viu que é possível mudar a grande escala também, né? E é necessário, porque, de alguma forma, não dá mais para a gente continuar do jeito que está por muito tempo. Então, ou a gente faz uma mudança drástica, ou então a gente reage a uma mudança drástica, né? Se essa mudança vai ser proposta por nós, ou a gente vai reagir a ela, porque ela vai ser consequência da nossa não mudança, aí que eu acho que é a questão, né? Porque as coisas estão mudando. Porque as forças se impõem, né? Ou a gente dança conforme a música, ou vai ter que mudar o passo, querendo ou não, assim, assumindo as consequências das nossas ações. Agora, talvez a gente não tenha percebido o quão fora do ritmo que a gente está dançando. Essa que é a bolha das cidades, às vezes faz a gente perder a noção de como a gente é dependente, a cidade é dependente, né, do contexto maior que ela. A cidade, ela não se sustenta. Hoje ela é quase como um funil de energia e matéria. Então, a cidade hoje, se não estiver recebendo constantemente alimentos, não estiver recebendo constantemente matéria, energia, ela não se mantém, ela não é sustentável no sentido de não se mantém viável. Então, assim, hoje, se a gente parar para pensar um pouco, que às vezes nem isso a gente tem tempo de fazer, né, de pensar, de parar para pensar, se a gente parar para refletir um pouco, a sequência que a gente está dando nos nossos materiais, ela é sem lógica. A gente recebe materiais de área rural, né, de áreas que estão sendo avançadas em áreas florestais, por exemplo, ou áreas já produtivas, recebe esse material, consome parte desse material e encaminha o restante desse material para um aterro sanitário, que é como se fosse um grande depósito. Pode ser feito com tecnologia para minimizar os impactos, mas é como se fosse um grande depósito. Mas lá na produção a gente vai precisar de novo dos nutrientes que a gente está colocando no depósito. E esses nutrientes vão vir de onde? A gente não está girando, a gente está numa linha, né? A gente está pegando nutrientes, está pegando matéria, consumindo parte dela na cidade e
jogando num buraco, colocando num grande depósito. Só que esses recursos, eles giram ou eles se findam, vão ficar todos no buraco lá, né? Porque, por exemplo, um exemplo importante que é palpável, um elemento muito importante na agricultura, né, que está presente na maior parte dos fertilizantes químicos, né, todos, né, é o fósforo. O fósforo é essencial para as plantas. Os fósforos a gente só tem reserva mineral. Hoje, o fósforo que a gente usa na agricultura, ele é retirado das pedras, né, de reserva mesmo. Então, você quebra a pedra, tira aquele fósforo ali e joga na agricultura. Aí pega os nutrientes, as plantas produzem, né, os alimentos, a gente come, o resto vai para o aterro sanitário e pega mais fósforo da pedra. Mas essa pedra vai acabar. A crise do fósforo é um exemplo muito claro de como a gente não está com noção. O nosso fósforo vai estar todo acumulado nos aterros, junto com um monte de outros materiais contaminantes, como metais pesados, e a gente vai fazer o que sem fósforo? Vai comer da onde? E essa coisa das cidades, né, que você trouxe, eu acho muito importante a gente pensar que há séculos a gente veio botando importância nas cidades e segregando os campos, né, quando na verdade a gente é absolutamente dependente, né? É uma dimensão essencial e que a gente vem cada vez mais perdendo contato e perdendo a noção. A gente perdeu o contato com os ciclos da Terra de uma tal forma que a gente perdeu a noção, gente. Perdeu a noção. As pessoas não sabem mais o que precisa para fazer uma planta brotar, que é o que Bia estava falando lá atrás, sabe? Tipo, eu não tenho os conhecimentos básicos para ser um ser humano sozinho. Sim, eu acho que a gente também pode começar a trazer também algumas atividades práticas, né? Que a gente pode estar fazendo aí no dia a dia para estar auxiliando um pouco mais nesse processo, pelo menos de diminuição do consumo e de estar reaproveitando e aproveitando melhor aquilo que a gente consome na nossa rotina, né? Não, com certeza, porque tudo parece muito grandioso. Mas a gente tem que começar de algum lugar, né? Por onde começar a abrir espaço na nossa vida para uma consciência maior em como a gente consome, né? Dicas. Acho que, cara, você pode começar do começo, né? Tem muita coisa que não falam pra gente por conta desse esquema maligno do patriarcado, do capitalismo e do consumo, mas eu acho que a gente pode começar pelo que falam pra gente, né? Uma das poucas coisas que ensinam sobre o consumo consciente na escola é aquela historinha dos 3 R's, né? Reduzir, reutilizar e reciclar. Funciona, gente, é uma boa. Sim, cara, compra menos coisa, não precisa comprar tanta coisa, não precisa comprar tanta comida que vem embalada. Pega a porcaria do melão e parte em casa. Sabe? Então, enfim, tá aproveitando mais também os alimentos que a gente compra, né? Uma coisa que eu não tinha muita noção, mas a gente tem tantos hábitos de descarte, de descartar cascas de legumes, cascas de frutas, que a gente pode comer, pode fazer carne com a casca da banana, pode simplesmente comer a casca, sabe? Comer a casca da maçã, você não vai morrer. Se você souber de onde vem a banana, né? Pois é, eu ia chegar nesse ponto do agrotóxico, né? Porque ainda tem esse problema. Quero comer o alimento como um todo, mas a concentração maior dos agrotóxicos fica na casca, né? Então, enfim, aí então vamos consumir orgânico. Aí o orgânico é caro de amargar. Então, bora pra feirinha, comunidade. Bora pra feirinha. A gente vai fazer o que dá. Ou come menos mesmo, entendeu? Vamos comer menos. Porque eu acho que vai muito nessa questão de comprar demais, né? A gente se vê muito nessas escolhas, né? Meio assim, parecem escolhas impossíveis quando a gente trata desse tema, né? Como você falou, quero comer o alimento inteiro, mas tem agrotóxico. Como eu falei num programa, acho, retrasado, a questão da água no rio. Tipo, não quero mais tomar essa água que eu sei que está contaminada, mas aí estou produzindo um monte de plástico, porque estou comprando água engarrafada. Então, você se vê em vários dilemas, assim.
E isso se junta a essa coisa do problema ser muito grande. Aí você fala, desisto, então não vou nem pensar. E eu acho que não é por aí, né? A gente tem que, a partir, como a gente estava falando, né, dessa conexão emocional, né, com essa sensação de estar, esse sentimento de estar conectado a tudo, fazer o que é possível para você dentro da sua realidade, né? Então, eu acho que e é incrível como eu acho que o processo da espiritualidade, que parece muito, né? A gente está falando de terra, coisas práticas de espiritualidade. Mas eu acho que me ajudou também muito, desde que eu comecei retornei ao meu processo de despertar espiritual, eu comecei a ficar muito mais atenta a isso, nesse sentimento de estar conectada, né? Mesmo que eu não resolva todo o problema ambiental, eu me sinto bem fazendo o que me cabe, né? O que é pouco ainda, e que eu ainda tenho muito sentimento de separação, mas estou começando a transpor essas barreiras para esse sentimento de conexão. Então, acho que a primeira coisa é o consumo de plástico, né? Eu tenho tentado diminuir bastante esse consumo de plástico e a carne, né, gente? Porque a carne não a gente fala de desperdício de água. Para a produção de carne, parar de comer, o consumo de água é imenso, assim. É muito mais eficiente você parar de comer carne ou comer menos carne, né? Não comer carne todo dia para não desperdiçar água do que passar 5 minutos a menos no banho. Então, é uma coisa a se pensar, assim. Não, eu tenho uma dica prática de como começar, gente. Comecem pelo milho. Não compra, por favor, posso te pedir uma coisa? Se você puder mudar só uma coisinha só depois de escutar esse podcast, não compra mais milho embalado no plástico filme e na bandejinha de isopor. Pode fazer isso? Por favor, porque, tipo assim, a natureza, olha, ela é uma designer muito mais foda e apocalíptica do que, sei lá, o Steve Jobs ou sei lá quem é outro designer muito foda. Mas, tipo assim, a porra da capa do milho, que embala o milho de forma tão perfeita, ela já tá ótima, gente. Você não precisa, de verdade, desembalar a embalagem natural para embalar numa embalagem artificial para poder comprar aquilo no mercado. Eu acho que isso é um bom começo. Vamos comprar as coisas com a embalagem que elas vêm direto da terra, quando isso for possível? Acho que já ajuda, entendeu? Já é um começo. Sim, e tá lembrando também que não é para deixar de tomar medidas porque você não pode fazer o ideal. É algo que a Érica trouxe no início da nossa conversa, que a gente estava brincando quando eu falei de estar aproveitando as cascas. Então, assim, cara, não dá para comprar orgânico. Você vai comer com agrotóxico, sim, tá? Tudo bem. Você, quando come na rua, no restaurante, você acha que está comendo só orgânico? Se você não pode comprar o seu orgânico, certamente você não pode pagar por um alimento orgânico pronto. Então, tudo bem, come a sua porcaria com agrotóxico mesmo, que é o que dá. Mas come o negócio direito, come tudo. Vai comer o brócolis, come o talo não mata, não. A flor vai matar do mesmo jeito. Então, vamos fazendo o que a gente pode para auxiliar da maneira que dá. Não vamos ficar estagnados e tem algumas... fazer o ideal. Tem algumas opções, assim, na hora dos alimentos, pelo menos, em questão é você não pagar a fortuna, né, que se torna consumir alguns alimentos orgânicos. A gente pode tomar algumas medidas que fazem com que a gente fique um pouco mais protegido da exposição a essas substâncias. Por exemplo, se você tem condição de produzir alguma coisa, escolha produzir o que você vai consumir cru. Então, temperos, folhas finas, né, que você não tem a chance de fazer um cozimento ou um trabalho mais profundo nesse alimento. Então, a opção é você produzir ou buscar conhecer quem produz, pelo menos quem vai te fornecer as folhas e alimentos que você consome cru. Uma outra opção que você pode tentar fazer para reduzir essa carga de agrotóxicos é escolher os alimentos da época, porque se o alimento está fora de época, provavelmente a chance dele ter a produção
trabalhada com agrotóxicos é maior, porque o alimento fora de época ele está estressado, a planta está sendo produzida fora do clima que ela está acostumada a crescer, vai ficar mais suscetível, vai ser atacado, e aí que vai precisar usar, né, os defensivos agrícolas. Então, se você consome uma planta que ela é da época, a chance dela estar frágil e ser atacada é menor. Então, provavelmente, o uso de agrotóxicos vai ser menor. Uma outra opção é a gente tentar abrir nosso leque de alternativas aí na alimentação e introduzir algumas outras espécies que têm carga nutricional também legal, tem sabor legal, mas que a gente não está acostumada, e são espécies mais rústicas. Algumas plantas alimentícias não convencionais, elas são bem rústicas. Vou dar um exemplo a vocês que está acontecendo lá na Biohorta atualmente. A gente, com a pandemia, teve uma mudança drástica na condução das atividades, né? Porque grande parte das atividades era desenvolvida por alunos e voluntários, bolsistas dos projetos. Então, com a pandemia e a questão do isolamento social, a gente não está tendo a participação de ninguém, porque eles, né, estão em casa, enfim, estão seguindo aí as recomendações. Então, eu estou indo sozinha, não posso ir todos os dias, né, por conta das outras atividades, e com uma pessoa me ajudando, mas ainda assim é pouco para manter uma horta. Uma horta exige dedicação, rega e tal. Então, quem que está sobrevivendo? São as plantas alimentícias não convencionais. E a gente está conseguindo colher toda semana material para doação, que antes a gente dividia com os alunos, né? E agora, como não estão lá, a gente está mandando para doação. São plantas rústicas que, mesmo com a manutenção prejudicada, elas estão sobrevivendo e produzindo. Então, se a gente passa a introduzir esses alimentos na nossa rotina alimentar, provavelmente a gente vai consumir menos agrotóxicos, embora não seja um alimento com selo ou qualquer coisa desse sentido que não tenha disponível, você sabe se ele é da época, se ele é uma planta mais rústica, se ela está adaptada aqui à minha região, a chance de eu estar consumindo agrotóxico é muito menor. Não, e é um portal que se abre, né? Eu tive um problema de praga na minha horta que eu não sabia como resolver e não queria usar nenhum tipo de químico. Deu piolho branco na minha horta, gente. E aí eu fui pesquisar no Google e descobri que fazer uma mistura de pimenta malagueta e tabaco matava o raio do piolho branco. E eu consegui, eu me senti uma deusa ecológica, Ártemis na floresta lá, matando os piolho branco com o meu borrifador de água, tabaco e pimenta malagueta. Eu recomendo a todos esse tipo de relacionamento com suas plantas, sabe? Tipo, quando eu consegui salvar o meu pimentão, o meu pimenteiro lá do piolho branco, com tabaco e pimenta, gente, é um poder que eu recomendo a todos. Eu recomendo a todos. E tem também a relação com os pequenos produtores, né? Que foi algo que eu vi crescer muito aqui na cidade do Rio de Janeiro, desde quando eu comecei a morar aqui, principalmente com o pessoal da junta local, que começou com feiras pequenas aqui em Botafogo, tentando contato com agricultores do interior, para estar trazendo produtos que nem tinham selo de orgânico, agora alguns deles até têm, mas muitos não tinham e muitos ainda não têm. Então fica, de certa forma, uma relação de confiança aí pela seleção que eles fazem. Mas, enfim, de estar valorizando esses produtores aqui da região, os produtores locais, é uma forma da gente estar tendo contato com os alimentos orgânicos de uma forma mais barata, porque são pessoas com pequenas propriedades fazendo um cultivo em melhor escala e que podem estar fornecendo os produtos até mesmo por não ter um transporte tão distante, não é, sei lá, um alface que veio de Santa Catarina, né, veio de Magé, aqui do lado, que pode também estar não só fortalecendo o trabalho dessas pessoas, mas também permitindo que a gente tenha uma alimentação melhor e um pouco mais acessível, considerando que essa indústria dos produtos orgânicos também já foi tomada aí, digamos que pelo maléfico capitalismo, e acaba ficando muito caro. Então, eu fui me aproximando do consumo de orgânicos a partir dessa feira especial, e agora já tem um mercado aqui em Botafogo também, que é o Mercado Colheita, que só trabalha com produtos orgânicos de pessoas aqui do interior do Rio de Janeiro.
que vai tornando um pouco mais acessível. E como a Érica comentou, cada região tem suas plantas rústicas, suas plantas não convencionais, que a gente pode estar consumindo ao invés de manter o consumo de plantas por hábito, que vêm de outros cantos do país, entupidas de agrotóxico, até para poder conseguir fazer um transporte tão distante. Então, a gente pode estar, de alguma forma, auxiliando, né, a própria economia local e se alimentando de uma forma melhor. Eu acho que tudo, quando a gente começa a tomar consciência de toda a cadeia de produção, de alguma forma a gente começa a conseguir abarcar todas as fases desse ciclo, né? Então, não só como a gente lida com o alimento em si, né? Mas escolher nossos fornecedores, cobrar um reposicionamento, porque a gente sabe que essa é a estrutura, né? Mas não adianta só ter o greenwash, não adianta só a gente fazer uma maquiagem verde na parada ali, no finalzinho da linha. É necessário que realmente se repense a cadeia produtiva. E ter esse tipo, como consumidor, ter esse tipo de cobrança e escolher, ter esse como um dos critérios na hora de escolher de onde você está consumindo, eu acho que é o começo para uma mudança, né? E principalmente pensar, né? Não consumir por impulso, nada. Aí saindo até um pouco dos alimentos, né? Eu realmente preciso disso, eu preciso consumir isso, eu preciso de algo novo. Ou indo para os alimentos, realmente eu preciso comer. Qual é o nome daquela fruta estranha, gente, que não existe no Brasil, que virou moda? Pitaia. Mano, eu preciso comer uma pitaia. Será que eu não posso comer uma papaya no lugar de uma pitaia, sabe? Tipo, umas coisas assim que a gente tem que começar a se questionar, né? Mas a pitaia Cadê tem as aqui, frutas gente. que estão na época, né? Tem produção aqui no Rio de Janeiro. Tem? Tem. Ó, nem sabia. Tem colega meu de Minas que é produtor. Ó, tá vendo? Pra mim é a fruta que vinha, sei lá, das Índias. Nunca tinha visto aquele troço, de repente virou moda. Nunca tinha ouvido falar Não, na vida. De repente virou moda em todo lugar, tinha pitaia. Tem os alimentos da moda, realmente, né? E tem alguns que são importados. Mas a pitaia tem produção aqui, mas se a sua comida, se a base da sua alimentação viaja mais que você, é complicado, né? Você já começa a pensar, né? Ter que dar uma repensada. Não é que você nunca vai comer uma coisa diferente, mas se o que você consome de principal na sua alimentação vem de muito longe, viaja muito, exige uma cadeia gigantesca, já começa a bater o sininho, né? Assim, a produção local, eu acho que é uma das chaves principais para a gente começar a girar para o outro lado. Exatamente. Sim, e essa valorização também das empresas que apoiam essa forma de consumo, que às vezes fala, mas o consumidor tem que se posicionar. Você pensa, eu não vou falar com o saco de ninguém. Não precisa ser militudo. Se for militudo, ótimo, mas a coisa mais simples que você pode fazer é simplesmente não consumir. Então, se tem um restaurante pequeno na esquina ou na sua cidade novo, que está ali trabalhando só com produtos locais, ou alguns orgânicos na medida do possível, e está valorizando a mão de obra dali, vai comer lá. Para que você vai comer pensando em campos no super bom da vida, né? Então, a gente vai fortalecendo essas novas formas de consumo e elas vão ganhando espaço. Eu percebo isso com muita nitidez aqui no Rio, porque fica uma coisa assim, mas a coisa de hipster é uma coisa cara. Em parcela, sim. Se você quiser ir num restaurante de comida orgânica, se prepara que vai ser caro. Mas se você quer só o contato de um agricultor do interior, que uma vez por semana vai estar trazendo seus legumes, vai ser muito mais barato, inclusive, do que você comprar atualmente na feira junta local. E esse movimento também está surgindo, da gente começar a ter contato direto com os produtores. Ele, uma vezinha por semana, você vai falar, o que você tem? Ele vai falar o que tem de acordo com a época e vai trazer para você naquela semana que você precisa e pronto, tá tudo certo. E, gente, usa e abusa do Google, entendeu? Joga no Google e descobre quais são os movimentos que tem perto de você de hortas coletivas, de produtores locais, movimentos coletores. Bia, você estava contando antes
um rolê que está vingando agora, né? Dos coletores urbanos. Como é que é esse rolê? Sim, cara, eu não tenho o nome aqui, mas se eu não me engano, chama a Bruna Crioula. O perfil dela no Instagram. Ela tem esse movimento de coletar mesmo nas cidades, assim, porque a gente acha que nas cidades não tem disponível, né, comida de graça, mas há muitas árvores. Ela faz um mapeamento de árvores frutíferas pelas cidades, e para que as pessoas possam simplesmente coletar o seu alimento, né? Um alimento que está ali, que a natureza deu. E eu acho que tem surgido cada vez mais movimentos como esse, né? E movimentos populares também, porque é isso que a gente estava falando, né? Fica muito complicado, porque o capitalismo ele vai se apropriando, né? Vai gentrificando muito esses movimentos, e a gente sempre acha, já falei desse documentário aqui, vou recomendar de novo, Planeta dos Humanos, do Michael Moore, a gente sempre acha que a gente vai arrumar uma nova invenção que vai resolver os nossos problemas, né? Como as energias alternativas. E, cara, sério, assistam esse documentário porque explodiu a minha cabeça. Porque ele vai mostrando que toda essa coisa, energia eólica, energia solar, tudo para produzir esses equipamentos que, em tese, não vão produzir uma pegada de carbono, você precisa de toda a matéria-prima que já era a matéria-prima que produz resíduos super tóxicos, né? O carvão, inclusive, silício, enfim. Então, elas não são verdadeiras soluções, mas a gente sempre fica preso nessa ideia de que a gente vai encontrar uma outra solução tecnológica, que a engenhosidade da racionalidade humana vai encontrar uma solução tecnológica para o nosso problema. E não é bem assim. A questão não está tanto na nossa encontrar soluções tecnológicas, mas em mudar o nosso modo de vida. Esse é o cerne da questão. E que a gente não quer abandonar o nosso modo de vida. Então, e a gente estava até falando, né, da angústia, né, desse consumir para tapar um vazio, né? E tem um momento do filme que ele fala, que é muito legal, ele está conversando com um filósofo, né, sobre essa ânsia de dominação humana, e perguntando para ele por que você acha, né, que a gente tem essa ânsia de dominação. Hashtag do patriarcado, desculpa. Não, aí a questão a gente tem essa ânsia de dominação muito porque a gente não se colocou em termos com a nossa mortalidade. Assim, essa ânsia megalomaníaca, né, por dominar, ela tem muito a ver com uma não aceitação, uma coisa que o cara coloca no filme, e eu concordo, assim, com a nossa finitude, né, com a nossa precariedade de ser esse corpo que nasce e morre, né? E a gente quer construir coisas, quer inventar coisas, quer, né, enfim, dominar a natureza, porque a gente, no fundo, não quer se submeter à sua lei maior, que é a finitude. Então, é uma questão profunda que tá na base, né, disso tudo. E que se a gente não rever isso, não vai ter solução tecnológica nenhuma que vá dar conta, né, desse nosso problema. E eu acho que essa questão ambiental, a gente é uma geração, né, que começou a ouvir sobre isso na escola, né, muito ainda nessa coisa das próximas gerações, o mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos. Mas, assim, a gente já é a geração que está vivendo esses impactos, a gente já está vivendo essa crise. O Covid, ele surgiu né, muito ligado ao consumo de animais silvestres. Outras epidemias surgiram do consumo de animais.
Então, assim, a gente já está vivendo, a gente já vai viver num futuro próximo um cenário de escassez de alimentos. Então, a questão não é tanto, eu acho, o apocalipse ecológico, o mundo vai acabar. Como a gente quer viver, né? Porque a nossa condição de vida já está degradada por essa forma que a gente escolheu de lidar com a natureza. Né? A nossa saúde já está degradada. Eu já provavelmente vou ter doenças que vêm do consumo de agrotóxico, né? Dos alimentos. Então, a saúde do planeta, de novo, a história da separação. A saúde do planeta não está separada da minha saúde. São coisas totalmente interligadas. Então, esse papo de o planeta e as próximas gerações já foi, assim, já foi. E eu acho que essa nova geração, né, que veio depois da gente, Greta Thunberg aí, tá aí para provar, eu acho que eles já vêm com realmente mais essa percepção muito mais aguçada, assim, da urgência, né, desse problema. Porque eu acho que é isso, eles sentem realmente a urgência dessa questão. Disso tudo, amiga. É exatamente isso. É um trabalho para essa geração e não para as próximas, né? E, mais uma vez, acolher a finitude, lidar com a perspectiva da finitude, da morte, é acolher a perspectiva feminina. Nos entendermos como parte da natureza e entendermos que a natureza faz parte de nós, literalmente, nós somos matéria orgânica, nós somos natureza também, é entender que o feminino está aí existindo nessa Constituição, né? Em contrapartida desse paradoxo de conquista do patriarcado, né? A gente não vai conquistar a resposta com uma nova tecnologia brilhante. Não, a gente tem que acolher a finitude e os ciclos. E isso faz parte de tudo isso que a gente está falando, né? Isso faz parte dessa tarefa, dessa geração. Essa que é a luta, no fim das contas, da ecologia, né? E para encerrar esse podcast, eu vou trocar o nome desse podcast para ET Bilu. Busquem conhecimento. Eu acho ótimo. A gente tem que fazer um episódio em homenagem ao ET Bilu, nosso muso. Falando em conhecimento, você estava perguntando do lance da coletagem, né? A Bia falou de coletar frutas aqui pela cidade. Eu estava procurando aqui também uma galera que faz coleta de resíduos orgânicos para compostagem aqui em Botafogo, que é o pessoal do Ciclo Orgânico, @Ciclo Orgânico. Então, a gente tem esse movimento aqui em Bota e certamente deve ter em outros bairros aqui do Rio. Gente, Google é tudo. Outra dica do Google que eu vou dar para vocês. Eu vou caminhar, assim, é uma caminhada de 15, 20 minutos da minha casa até a praia. E aí tem um monte de plantinha nascendo, sabe? Tipo, que nasce no asfalto, que nasce no canteiro, que nasce no terreninho baldio que tem ali no caminho. E eu não conhecia nada de nada. Mas eu ficava apaixonadinha, né? A louca das plantas ficava apaixonadinha. Aí eu comecei a tirar foto das plantas e no Google, gente, tem um quadradinho que você faz pesquisa por imagem. E aí você tira uma foto, joga no Google aquela foto e você começa a aprender. Hoje em dia eu ando e já falo, olha aqui o boldo nascendo sozinho, que coisa linda. Eu sei que o seu boldo é uma punk. Gente, isso daqui come. Sabia que isso daqui come? Eu ainda fica louco, desesperado. Isso daí é sujo. O carro passa aqui. Eu falo, tome vergonha na sua cara. Você acha que isso está sujo, que o carro passa do lado e acha que o agrotóxico do troço que você compra no mercado não é sujeira também? Você vai buscando conhecimento, você vai encontrando conhecimento, você vai se conscientizando. As ferramentas estão aí. A necessidade está aí também. É difícil mesmo, é difícil mudar a estrutura de consumo, é difícil trazer para a consciência coisas que a gente prefere simplesmente descartar e não olhar. Mas, mano, o trabalho nunca é simples, nunca é fácil, né? A gente tem que se empenhar e é isso aí mesmo. O que eu posso te dizer? Quem não morre não vê Deus. Amo. Justo. Como você se leva para a vida. Érica, eu queria te agradecer profundamente por participar desse episódio. Muito obrigada por acrescentar muito nessa discussão e nos ensinar muita coisa sobre como a gente pode começar a pensar na nossa alimentação de forma individual e coletiva também.
Agradeço muito, gostei bastante de participar com vocês. Fiquei assim, muito honrado com o convite. Valeu mesmo. Deixa o seu arroba para as pessoas conhecerem o seu projeto. No Instagram, @biocultivar.bio. Lá eu coloco o dia a dia de cultivo, né, doméstico, meu aqui em casa, dos amigos, e também coloco as ações do projeto Biocultivar, que faz parte do meu trabalho de mestrado. Que aí as ações lá na horta, né, as coisas que eu tenho estudado, e divulgo o trabalho de alguns amigos dessa área também, biocultivar.bio, lá no Instagram. E eu queria terminar agradecendo as minhas parceiras Namastreta e a todos os namastretes, namastreteiros que escutaram esse episódio até aqui. Estamos chegando ao fim de mais um episódio e semana que vem tem mais. Busquem conhecimento e não comprem milho embalado no plástico filme. Obrigada a todos. Beijos de luz. Beijos. Valeu. Tchau, gente. Tchau.